E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Lucas Carvalho e hoje nós vamos ver um pouco sobre unidades de medida de comprimento. Unidades não padronizadas, aquelas que não são usadas pelo mundo todo como um padrão, mas que podem quebrar um galho danado quando a gente não tem um instrumento de medida necessário. E unidades padronizadas. Bom, como eu falei, as unidades de medida não padronizadas de comprimento são aquelas que servem para quebrar um galho quando a gente não tem um instrumento preciso, um instrumento que serve para medir comprimento. Por exemplo, nas civilizações antigas não tinha esse instrumento, então era usado partes do corpo humano, como o cúbito, que era usado muito no Egito Antigo, que é a medida da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio da sua mão. Isso aí era feito com a medida do braço do faraó e servia para medir comprimentos na época. Também outra medida é o palmo, que é usual hoje quando a gente não tem nenhum instrumento. Por exemplo, sua mãe liga para você dizendo assim: meu filho, me diga quanto é o comprimento da mesa da cozinha, porque eu preciso comprar uma toalha para colocar lá na mesa da cozinha. Como é que você vai fazer se você não tem nenhum instrumento? Aí você vai lá e faz o quê? Mede quantos palmos tem o comprimento da mesa. Aí dá uma ideia de quanto de tecido que sua mãe tem que comprar para fazer essa toalha. Então, apesar de não ser uma medida padrão, é uma medida que é eficaz para você ter uma ideia do tamanho de algum objeto que você queira medir. Outro instrumento de medida, outra unidade de medida não usual é a jarda. A jarda está aí mostrada pelo Matheus Henrique, meu filho, olha, ó, bonitão, fazendo essa careta feia. É o que? É a medida que vai, como se eu pegasse aqui uma linha imaginária do meu corpo, dividindo ele da esquerda e a parte da direita, até a ponta do dedo, como está aí com o Matheus Henrique, como está aí com o Matheus Henrique, ó, a ponta do dedo do braço esticado. Isso aí é uma jarda. Essa jarda, para nós brasileiros, não é muito utilizada, mas ela equivale a mais ou menos 1 metro de uma pessoa adulta, né, de 90 centímetros a 1 metro, mas não é muito utilizada para nós aqui no Brasil. É mais utilizada nas civilizações com a língua inglesa, como a Inglaterra e os Estados Unidos. E um exemplo muito prático onde é utilizada a jarda é no futebol americano. Vejam que nesse campo de futebol americano tem várias linhas que dividem o campo. Essas linhas menores, de uma linha menor para outra, é uma jarda. E quando a gente pega e une 5 dessas jardas, formam essas linhas maiores que saem de uma lateral a outra do campo. São 5 jardas. E para os jogadores fazerem um touchdown, que é a pontuação maior, lá no futebol americano, eles têm que percorrer 50 jardas do campo. Então, não é metro, não é palmo, é jarda. Essa medidazinha que a gente acabou de ver aqui é apresentada pelo Matheus Henrique, né? Outra medida também, que não é padrão, é o pé. Você, os meninos que gostam de jogar um futebolzinho, sabem que o pé é um instrumento de medida muito usual, né? Quando você não tem trave de futebol, não vai para um campo de futebol, vai jogar na rua ou no pátio da escola, com certeza você já utilizou o pé como unidade de medida para medir as travinhas. Colocava um chinelo ou um tênis e ia contando 1, 2, 3 pés é a travinha do futebol que você vai utilizar, né? Então, é uma unidade de medida que pode ser usada para medir comprimento, porque a travinha de um time tem que ser do mesmo tamanho da travinha do outro time, né? Mas praticamente é usado em relação ao que na nossa sociedade? O pé é utilizado para medir a altura de aviões, ó, é em pés. Por exemplo, aqui nessa imagem tem essa linha imaginária horizontal que divide o espaço aéreo inferior do espaço aéreo superior. E ele está distante do chão, lá ao nível do mar, 24.500 pés. Então você imagina aí 24.500 pés, um em cima do outro, até chegar a essa altura. É muito chulé, né não? Então, na aviação, sim, é usado essa unidade de medida pés. Claro que já tem uma conversão em metros, né? Equivalem a 7.468 metros. A polegada também é uma unidade não padronizada, né? É uma unidade que serve mais para medir o tamanho de telas. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo
ou pelo celular, ou pela televisão, ou pelo computador. Então, essa polegada mede o tamanho da tela na diagonal, né? Pegando de uma ponta a outra a diagonal desta tela. Aqui temos uns exemplos, né? Ó, esses 3 celulares aqui, ó, 4 polegadas, 4,7 polegadas, 5,5 polegadas. E aqui tem várias medidas de televisões, né? Possíveis tamanhos de tela também em polegadas. No mundo todo, todas as telas são medidas em polegadas. E, além disso, temos a milha. A milha também não é usada aqui no Brasil, mas é usada mais, assim como a jarda, nos países de língua inglesa. Por exemplo, você que já jogou muito videogame, por exemplo, Need for Speed, você vê que tem uma opção aqui no velocímetro da gente escolher MPH ou kmh. Então é quilômetros por hora ou milhas por hora. Então aqui, por exemplo, aqui nessa parte circulada tem 115 milhas por hora. O que quer dizer isso? Que em 1 hora, este carro nessa velocidade percorre 115 milhas. Uma milha equivale a mais ou menos 1,6 quilômetros. Então serve para medir distâncias grandes, distâncias maiores. Mas novamente não é usada aqui no Brasil, é usada mais nos Estados Unidos e na Inglaterra, tá bom? Então essas são as medidas não padronizadas, que não são usadas em todo o mundo, pelo Sistema Internacional de Unidades de Medida. A padronizada nós vamos ver agora. A unidade de medida padrão de comprimento é o metro. Essa sigla SIU é Sistema Internacional de Unidades de Medida. É o metro. Vamos conhecer um pouquinho mais do metro, como é que foi formado o metro. Aqui nós temos um resumo, mas eu vou falar de um modo mais resumido ainda, né? O metro significa metron no grego e quer dizer medida. Essa medida do metro, primeiramente, foi implantada lá na França, na época da Revolução Francesa, quando foi feito uma padronização dos sistemas de medida. Imagine antigamente que tinha o polegar, o palmo, o cúbito, a jarda para fazer essas medidas. Mas no comércio dava problema, porque tinha comerciante que era alto, que tinha um braço maior, tinha comerciante que era baixo, que tinha um braço menor. Então, se a gente fosse medir pelas partes do corpo, tinha comerciante que ia sair perdendo, tinha comerciante que ia sair ganhando. Então, ia dar um problema. Por isso que na França resolveu-se fazer uma padronização de medida. Como é essa padronização? Mostrar um tamanho que não muda em nenhuma parte do mundo. E a primeira definição foi pegar uma parte da circunferência da Terra, ou seja, eu pego um cinturão, coloco na cintura da Terra, pegar como se fosse um cinturão, colocasse na cintura da Terra e esticasse esse cinturão. Quando eu cortasse em várias partes de mesmo tamanho, essa partezinha, essa fração da circunferência da Terra seria o metro. Claro, partes bem pequenas, né? Do tamanho do metro que a gente vê hoje em dia. Mas isso também foi colocado esse tamanho do metro e foi colocado como uma placa de platina para que ela não fosse nem aumentada nem diminuída, ou seja, não fosse nem dilatada nem comprimida com base na temperatura do ambiente. Mas ficava muito ruim das outras populações, das outras regiões e países ver esse tamanho do metro. Então, como é que eu poderia fazer com que essa medida se alastrasse pelo mundo todo e fosse igual para todo mundo? Aí veio a segunda definição, com base na velocidade da luz e feita em laboratório de qualquer parte do mundo, onde agora todo mundo pode reproduzir o tamanho do metro para não ter erro e todos têm essa medida como base. Um pouquinho complicado da gente entender, mas se você tiver curiosidade, pode pesquisar na internet para ver como é que surgiu esse metro, tá bom? Então, mais ou menos todo mundo tem uma noção de quanto é um metro. É mais ou menos uma jarda de uma pessoa adulta, né? Como a gente já viu aí com o Matheus Henrique falando para nós naquela figurinha. Então, esse metro, aí sim, é padrão. É uma medida que pode servir para todo o mundo, para que não tenha erro nas medições. Hoje em dia nós compramos coisas pela internet que vêm da China, com ou sem coronavírus, mas vem da China. Então, se eu quero comprar uma coisa que é 1 metro, eu quero que chegue aqui sendo 1 metro. Lá eles medem 1 metro e eu quero ver aqui se vai dar 1 metro. Então,
lá do outro lado do mundo e a gente pode perceber que dá o mesmo tamanho. Para isso que serve o Sistema Internacional de Medidas e a unidade de medida padrão do comprimento. Agora vamos para a prática. Na prática, como é que a gente usa o metro? Primeiramente a gente vai ver os múltiplos e submúltiplos do metro. Por que, professor, que tem que ter múltiplo e submúltiplo? Imagine você medir a distância da sua casa até a escola. Pode medir metros? Pode, se sua casa for pertinho da escola, né? Então não iria ter problema nenhum se for 2, 3 quarteirões da escola. Mas imagine agora você medir a distância em metros da cidade de Teresina até a cidade de Parnaíba, por exemplo. Em metros ia dar um valor muito alto, ia complicar muito. Então por isso que surgiu, por exemplo, os múltiplos. Então por que a gente vai usar essa unidade de medida metros se a gente pode usar uma unidade maior para medir grandes distâncias? Então para isso que surgiu os múltiplos. Da mesma forma surgiu os submúltiplos para medir comprimentos muito menores, como a espessura de uma folha de papel. Uma folha de papel, se a gente for pegar, ela é muito fina. Então, ó, como ela é muito fina, não dá para medir em metro. Metro é umas 3 páginas dessa aqui, o comprimento dessa página. E como é que a gente vai medir a espessura, essa finura do papel? Então a gente precisaria de unidades menores, de submúltiplos do metro. E que múltiplos e submúltiplos são esses? O quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nessa parte esquerda nós temos os múltiplos, na parte direita nós temos os submúltiplos. Os múltiplos e os submúltiplos nessa tabela eu fiz questão de colocar as siglas que nós temos aqui em letras minúsculas e os valores equivalentes em metros, já que o metro é a unidade de medida padrão. Então, por exemplo, 1 decâmetro são 10 metros, 1 hectômetro são 100 metros, 1 quilômetro são 1000 metros. E esses são os múltiplos. Os submúltiplos são esses aqui, ó, quando a gente pega o metro e divide em partes. Então, se eu pegar 1 metro e dividir em 10 partes, tem o decímetro. Veja o prefixo para ficar mais fácil, decímetro. Então, é 1 sobre 10, é 1/10 do metro. 1 centímetro é 1 sobre 100 do metro, ou seja, pegar 1 metro e dividir por 100. 1 milímetro é a mesma coisa de pegar 1 metro e dividir por 1000 partes, é 1 milésimo do metro. Então vejam que aqui a gente multiplica por 10, 100, 1000 e aqui a gente divide por 10, 100, 1000 de acordo com a necessidade. Claro que a gente usa isso quando a gente vai converter essas unidades para metro, só para metro. Por isso que a gente usa esses múltiplos e submúltiplos para multiplicar, para dividir. Esses valorzinhos que estão aí na tabela é quando a gente vai converter para metro. Por exemplo, se eu quero converter 5 km, 10 km, 8 km, a gente vai usar como? Ora, 8 km são quantos metros? Para metros. São quantos metros? Então eu pego 8 km, tiro o quilômetro e coloco o valor dele em metros. 1 km são quantos metros? Está bem aqui, ó. 1 km são 1000 metros. Então 8 km vai ser 8 vezes 1000 metros. É um múltiplo. Então 8 vezes 1000, 8000 metros. Do mesmo jeito, decímetro, centímetro e milímetro. Só que a gente faz divisões em vez de multiplicações. Bora ver exemplos? Bom, exemplo 1. Converta as medidas a seguir em metros. Então vamos lá. Vamos utilizar o que a gente acabou de ver para converter alguns múltiplos e submúltiplos em metro. Primeiramente, 5 km. Bom, como a gente já viu, quilômetro é igual a 1000 metros. Então, para a gente fazer essa conversão, basta a gente fazer o quê? Tira esse símbolo de quilômetros e coloca 1000 metros. Então, vai ficar quanto? Tirando quilômetros e colocando 1000 metros, 5 vezes 1000, 5000 metros. Como a gente acabou de ver lá na tabelinha. 2 decâmetros. Ora, 2 decâmetros, voltando um pouco na tabela, a gente vai ver que 1 decâmetro é igual a 10 metros. Então, a gente vai tirar esse símbolo de decâmetro e colocar 10 metros. Ó. Tiramos decâmetro, colocamos 10 metros. 2 vezes 10, 20 metros. Então, 2 decâmetros são 20 metros. Isso a gente multiplica quando são múltiplos.
Quando são submúltiplos para metro, a gente vai fazer uma divisão. Então, olha aqui, 400 centímetros para transformar para metros. Como é que a gente faz? Sabemos que centímetro, para a gente obter, a gente tem que dividir o metro em 100 partes. Então, nós vamos fazer isso. 400 centímetros são quantos metros? Então, tira os centímetros, sabemos que 1 centímetro é 1/100º do metro, então é a mesma coisa de dividir por 100. Então, pega 400 divididos por 100, corta um zero do 400 com um zero do 100, outro zero do 400 com outro zero do 100, 4 dividido por 1, 4. Então, 400 centímetros são 4 metros. 800 decímetros são quantos metros? 1 decímetro é 1 sobre 10 metros, ou seja, a mesma coisa de dividir por 10. Tirando o símbolo de decímetros e colocando 1 sobre 10, vamos dividir 800 por 10. Da mesma forma, vamos cortar um zero do 800 com um zero do 10, sobra 80 dividido por 1, que dá 80. Ou seja, 800 decímetros é igual a 80 metros. Beleza? Então é assim que a gente faz quando vai converter múltiplos e submúltiplos em metro, dessa simples maneira. Mas, professor, e como é que a gente faz para fazer transformações quando não é para metros, quando é para outra unidade de medida de comprimento? Por exemplo, um múltiplo ou um submúltiplo? Bom, aí tem uma maneira geral que nem precisa a gente fazer multiplicação nem divisão. Claro, existem outras maneiras, mas eu vou indicar essa porque não precisa você fazer cálculo nenhum, só deslocar a vírgula do número original. Então, são 3 passos. Quais são esses 3 passos? Primeiro, nós vamos desenhar aquela tabelinha de múltiplos e submúltiplos. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, depois que desenhar essa tabelinha, a gente vai ver da onde é que a gente vai sair para onde a gente quer chegar. Por exemplo, a gente vai sair de quilômetro para milímetro. Então, a gente vai ver cada passo até chegar ao milímetro. Então, a gente vai contar os pulos, que no caso é o passo 2. Quantos pulos é necessário para sair de quilômetro para milímetro? E também, muito importante ver qual é o sentido. Quilômetros para milímetros é da esquerda para a direita. Professor, para que saber os pulos e o sentido? Para usar no passo 3. A mesma coisa que vai acontecer na tabela vai ser usado no próprio número. Nós vamos deslocar a vírgula no mesmo sentido que foi feito o deslocamento de uma unidade para outra e a mesma quantidade de pulos. Eita, professor, esses 3 passos são complicados. É não, vamos ver uns exemplos. Então, olha aqui, ó. Uma observação muito importante. Às vezes a gente vai ter que acrescentar alguns zeros para completar aí a conversão, a transformação de uma unidade para outra. Então, vamos ver como é fácil. Por exemplo, na letra A, que é transformar 5 quilômetros em decâmetros. Como é que a gente faz isso? Ora, primeiro passo era o quê? Colocar aquela reguinha, aquela tabelinha dos múltiplos e submúltiplos. Tem uma dica bacana que um professor colega meu me ensinou. Qual é? É você pegar e decorar uma frasezinha para decorar essa sequência. Qual é a frase? É feia, mas é necessária para a gente facilitar esse aprendizado, né? Então, vamos lá. Cagar deitado, menino, deixa comigo. Olha aí a sequência de múltiplos e submúltiplos aparecendo com essa frase. Bora fazer de novo? Cagar deitado, menino, deixa comigo. Então tá aí feita a ordem dos múltiplos e submúltiplos. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Uma coisa muito importante. Veja que 5 quilômetros não está aparecendo a vírgula e é necessário da vírgula para a gente fazer esse deslocamento. Mas quando não aparece, implicitamente ela está no finalzinho do número. 5 km é a mesma coisa de 5,0 km. Então lembre disso. Então qual é o segundo passo? É ver aonde estava o número, qual é a unidade que estava e ver qual é a unidade que a gente quer que fique. Por exemplo, na letra A está em quilômetros e a gente quer em decâmetros. Quantos pulos são necessários para a gente sair de quilômetros para decâmetros? Bora fazer? 2 pulos da esquerda para a direita. Vamos fazer a mesma coisa. Colocamos o número. Onde é que estava a vírgula? Entre o 5 e o 0. E vamos dar 2 pulos para a direita. Vamos lá? 2. A vírgula vai ficar aí. Completa com o que, professor?
com zeros. Então está feito aí a transformação. 5 quilômetros é igual a 500 decâmetros. É equivalente, né? Vamos ver a letra B? 30,5 milímetros são quantos hectômetros? Primeiro passo, desenhar a régua. Já está feita lá em cima, olha lá. KH deitado, menino deixa comigo. Então, vamos logo para o segundo passo, que é fazer o quê? Ver quantos pulos serão de milímetros para hectômetros. Ó, de milímetros até chegar a hectômetros. Vamos ver quantos passos são, quantos pulos. 1, 2, 3, 4, 5. Da direita para a esquerda. Então vamos fazer a mesma coisa. Tá aí o 30, 15, né? A vírgula fica entre o 0 e o 1. E vamos fazer 5 pulos para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai ficar aí e nós completamos com 0. Então, 30,5 milímetros é 0,000315 hectômetros. Essa aí é a equivalência encontrada. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver como é que fica essas questões de conversão em atividades propostas. Então, essa primeira atividade proposta. João saiu de Teresina para Parnaíba, cidades que se distanciam aproximadamente 340 quilômetros uma da outra. Sabendo que ele já percorreu 85 mil metros, quantos metros ainda faltam para João chegar a Parnaíba? Como é que a gente faz uma questão? Primeiro a gente tem que entender. Primeiro a gente tem que ler ela completamente. Então, a gente já fez isso. Então, tem uma distância total de Teresina até Parnaíba. De quanto? 340 quilômetros. Então, essa é a distância total. Mas o João já percorreu uma parte. Quanto foi? 85 mil metros. Espera aí, professor. Mas a distância total está em quilômetros e a distância que João percorreu está em metros. Tem alguma coisa aí diferente. Então, se está diferente, as unidades de medida não estão iguais, a gente tem que primeiro fazer essa transformação. Ou transforma quilômetros para metros, ou metros para quilômetros. Aí você pensa, qual é que eu vou transformar, professor? Tanto faz, mas tem uma ideia aí, né? Olha o que a questão está perguntando. Quantos metros ainda faltam para João chegar em Parnaíba? Então, ele quer saber a resposta em metros. Então, é melhor fazer tudo para metros, transformar tudo para metros. Na primeirazinha tabela que eu mostrei para vocês, nós vimos que para transformar para metro é mais fácil, né? É só tirar a unidade que a gente quer e colocar ela convertida para metros. Então, 340 quilômetros, tiro quilômetros e coloco o valor em metros. 1 quilômetro são quantos metros? 1000 metros. Então, tira o quilômetros e coloca 1000 metros. Multiplicando vai ficar quanto? 340 vezes 1000, 340 mil metros. Nós temos aí a distância total. É isso que ele quer? É não. Então, se liguem também nisso. Terminou de fazer algum cálculo, não marque logo não. Veja o que a questão quer. A questão quer a distância que falta para ele chegar e não a distância total. Então, muita gente já poderia marcar a letra D aí enganado, né? Então, não acabou ainda. Continuando. Se a distância total é 340 mil metros e ele quer saber quanto falta para ele percorrer, é só tirar o que ele já percorreu. Quanto é que ele já percorreu? 85 mil metros. Então, tirando dos 340 mil, ficam quantos? Faltam percorrer 250 mil metros para João. Está na letra C de certo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Bom, segunda questão. Maria comprou um pedaço de elástico de 3 metros e dividiu em 4 partes para confeccionar máscaras. Quantos centímetros de elástico ficou cada pedaço? Bom, primeiramente a gente presta atenção que ela dá 3 metros e pede em centímetros, após a divisão em 4 pedaços. Então, para que a gente possa fazer isso, nós temos que transformar de metro para centímetros. Professor, mas é fácil transformar de metros para centímetros. Eu sei que 1 metro são 100 centímetros. Então, 3 metros será quanto? 3 vezes 100, 300 centímetros. Aí só é dividir por 4 que eu acho a resposta, professor. Verdade. Mas como a gente está vendo outro método, vamos treinar ele para ficar melhor quando aparecer uma questão que não tenha metros pelo meio.
Aí você já vai estar craque para responder qualquer unidade de medida, né não? Então vamos ver daquele jeito, onde tem aqueles 3 passos que eu ensinei. Primeiro passo, colocar aquela reguinha onde tem os múltiplos e submúltiplos, que é o que? Cagar, deitado, menino, deixa comigo. Primeiro passo é esse. Qual é o segundo passo, professor? O segundo passo é ver aonde estava e aonde a gente quer. A gente quer transformar 3 metros em centímetros, porque a questão quer em centímetros. Então a gente vai lá, sair de metros para centímetros. São quantos pulos? 2 pulos para a direita. Vamos fazer a mesma coisa com o número. Onde é que estava a vírgula? Entre o 3 e o 0. Então vamos pular 2 casas para a direita. 1, 2. A vírgula vai ficar aí. E completa com o que, professor? Com zeros. Então 3 metros são 300 centímetros. Após isso, a questão diz que ela vai dividir em 4 partes. Então vamos pegar esses 300 metros e dividir em 4 partes. Professor, eu só sei fazer pelo algoritmo da divisão. Tem outra maneira? Tem várias maneiras. Eu fiz de outro modo. Como foi? Eu decompus esses 300 centímetros em 3 partes de 100. 100 mais 100 mais 100. Então, eu dividi cada uma dessas partes por 4. Por que eu fiz isso? Porque 100 dividido por 4 é fácil. Basta você lembrar que R$1 são 4 moedas de 25 centavos. Então, cada 100 dividido por 4 partes vale 25. Como nós temos 3 100, vamos ter 3 25 após dividir por 4. Então, olha aí. 100 mais 100 mais 100 é 300. 100 dividido por 4, 25. 100 dividido por 4, 25. 100 dividido por 4, 25. Então, vamos ter 3 25. Olha aí. 3 25 dá quanto? 25 mais 25 mais 25 dá 75 centímetros. Logo, cada pedaço ficou com 75 centímetros. Obrigado pela atenção. A aula vai até aí. Deu letra C de, coincidentemente, a mesma letra da questão anterior. Fique com Deus. Espero ter ajudado.